Bom dia, tudo bem? Meu nome é Levi, a gente está em mais um dos nossos momentos aqui de oração. Prazer ter vocês conosco aqui. Hoje a gente vai começar um outro assunto. A gente vai falar sobre fé. A gente estudou agora nessas sete semanas basicamente passadas um pouco sobre a história da humanidade até a restauração dos planos de Deus através de Jesus Cristo. E a gente vai começar a falar um pouco sobre fé. Para isso, a gente vai ler um dos versículos mais conhecidos que temos hoje sendo pregados sobre fé, que está em Hebreus 11, versículos 1, 2 e 3. A gente vai falar, vai ser uma introdução sobre o assunto e a gente vai começar a conversar sobre isso nas próximas semanas. Amém? Vamos orar só para a gente iniciar sobre esse assunto. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, obrigado por essa bela manhã que está nascendo agora. Toque nossas vidas, cuida de nossas famílias, de nossas pessoas queridas, que possamos ver, Senhor, dias melhores e possamos ver o que a Tua Palavra diz se cumprindo em nossas vidas, para que possamos realmente ter vida e vida em abundância como Tu nos prometeste. Te agradecemos, vem iluminar nossos olhos, nossos corações, nosso entendimento, para que entendamos a Tua Palavra e possamos viver na prática o que a Tua Palavra é para nós e para a Tua igreja. Te agradecemos em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos iniciar? O primeiro versículo diz assim, ora, a fé é a certeza. Quando a gente vê essa palavra certeza no hebraico, ela se refere a uma confirmação. Meus professores gostavam de falar assim que era um escrito de propriedade. Isso também é o que está no grego, né? Eles gostavam muito de enfatizar sobre essa parte. Se é um escrito de propriedade, é como se tu tivesse, por Deus, tido um documento lavrado que diz, ó, isso aqui é teu. Então foi lavrado, um escrito de propriedade, é como se tu fosse comprar uma casa e te dessem, tá aqui, ó, essa casa aqui é tua, tá aqui agora, assinada, carimbada, escriturada. O cartório foi lá e te deu isso. Então, a fé é a certeza, ou seja, ela tem uma escritura de posse. Ela é a certeza das coisas pelas quais nós esperamos, sendo a prova de que nós não vemos e a convicção da sua realidade. Ou seja, a fé ela percebe como um fato real aquilo que não é revelado pelos sentidos, né? Então, você, por mais que não consiga perceber, a fé ela é real. Então, tem uma outra tradução que diz que a fé é o firme fundamento. É impossível você ter um fundamento, ou seja, você está lá, fez uma casa, você fez o fundamento e a casa, se o fundamento foi bem feito, claro, a casa cair ou desmoronar, porque foi feito um firme fundamento. Então, a fé é o firme fundamento, por isso que a gente diz, o firme fundamento é a certeza. Então, outra coisa que a gente acabou de ler aqui, a fé é a convicção da realidade. Mas que realidade? Da palavra de Deus. Então, a fé é a convicção da realidade de que a palavra de Deus, do que Ele disse, é real. Então, a gente até tocou um pouquinho nesse assunto esses tempos. Então, quando você tem aí uma palavra de Deus, por exemplo, diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Bom dia, Maria, tudo bem? Bom dia. Então, quando a gente tem ali no Salmo 23:1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A gente volta aqui nesse versículo aqui de Hebreus 11:1 que a gente acabou de ler. Amém. Amém, abençoe você também. Então, a gente pega agora esse versículo que a gente acabou de ler. Ora, a fé é a certeza. A fé, a gente acabou de ler aqui, é a convicção da realidade. Então, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, a gente pega essa parte e transforma ela
porque ela não pode simplesmente ser uma palavra jogada ao vento. A palavra de Deus, a gente tem que entender que existem fé diferentes. Tem a fé bíblica, a gente tem a fé natural, que é a fé humana. A fé humana, você vai lá, vai trabalhar, você vai fazer, você tem certeza que vai acontecer as coisas que você está batalhando para acontecer. Na fé bíblica, que é a fé proposta por Deus, a gente tem que, a fé só existe em cima da palavra dele. Então a fé bíblica não é igual à fé humana, que a gente se baseia nas coisas que a gente está vendo aqui e sabe que vai acontecer. Por exemplo, você trabalha, no dia 30, dia 31, algumas pessoas no dia 5, algumas pessoas no dia 7 vão receber, elas têm a certeza de que elas vão receber. Então isso é uma fé, só que é uma fé natural. A fé bíblica, ela se envolve com a palavra de Deus. Então, quando a gente vê aqui a fé é a certeza, então a gente tem certeza de que a fé é sobre a palavra de Deus. Então você estava lá, que a gente estava falando, Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você tem que entender que isso é uma verdade, é uma certeza, é um fundamento. A palavra de Deus, tem um outro versículo que diz que tudo passa, mas menos as palavras de Deus. Então, por isso que a Bíblia acabou de dizer, que a gente leu também, ela é o firme fundamento. Então, se Deus estabeleceu um fundamento, você pode pisar nesse fundamento e viver por esse fundamento. Então, Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Você tem que começar a entender que a palavra é muito mais do que um som emanado pela sua boca. É como se Deus tivesse construído uma casa, um castelo, e falasse, vai morar nele. Essa é a palavra de Deus. Você vai e começa a morar na palavra de Deus. Então, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. A Bíblia diz, e Deus diz que nada me faltará. Uma tradução boa, eu já falei sobre isso, o Senhor é meu pastor e Ele me basta. Então, em tudo que você tivesse necessidade, Deus vai te bastar. Só que o problema é transformar essa palavra, que é uma simples fala, um simples som, em fé para você. Assim como ela é para Deus, a certeza, ela tem que ser certeza para mim e para você. Aí olha lá, versículo 2. Pois pela fé, ou seja, pela confiança, pelo fervor santo, nascido pela fé, os homens de antigamente tiveram um testemunho digno, dado a respeito deles, e obtiveram uma boa reputação. A gente tem que entender que os caras eram chamados de heróis da fé. Não eram simplesmente heróis da ação, heróis de fazer alguma coisa. A fé, sim, ela necessita de uma ação. A fé sem obras é morta, Tiago diz. Mas a fé, ela não se baseia simplesmente no que você faz. Ela tem que se basear sempre na palavra de Deus. A fé bíblica se baseia na palavra de Deus. Você tem que botar isso na tua cabeça e no teu coração. Porque a gente precisa começar a entender o que Deus diz sobre nós. A gente vai começar a estudar sobre isso essas semanas agora, a partir disso. Mas você tem que entender que o que Deus diz sobre nós é algo tão vital que a nossa vida depende disso. E às vezes a gente passa despercebido, a gente passa a nossa vida sem nem se preocupar. A gente vai lá, não se preocupa, não leva Deus em consideração, a gente não gasta nem 5 minutos para ler um capítulo da Bíblia, não gasta 5 minutos para fazer uma oração, buscando a Deus, buscando entendimento do que Deus diz sobre mim e sobre você. E isso devia ser vital, porque a palavra de Deus é o firme fundamento, como a gente leu no versículo anterior. A palavra de Deus é a certeza. Outro versículo diz que os céus são tomados pelo esforço. Que esforço? É de transformar tudo que Deus falou em fé. É o esforço de a gente transformar o que Deus disse na nossa verdade. É o esforço de transformar o que Deus disse no jeito que a gente age no dia a dia. Então isso é fé. É agir de conformidade com o que Deus diz, de conformidade com o que Deus quer para a minha vida, de conformidade com o que está escrito para mim e está escrito para você. Deus escreveu algo sobre mim, Deus escreveu algo sobre você. A gente tem que procurar na palavra o que é, começar a ter intimidade com Deus, um relacionamento com Deus, para que isso possa se tornar vida em nós, isso se torne fé também em nós. E o versículo 3, para a gente finalizar agora nossa parte do estudo, é muito sobre o que a gente estudou essas semanas passadas. Por quê? Porque eu fiz questão de fazer essa introdução. A gente passou 7 semanas falando aí sobre a história da humanidade, desde que Deus fez a transformação
do mundo, quando a gente vê na história que Satanás caiu, estourou o mundo, e Deus recriou, trouxe Adão e Eva, criou um jardim, e o homem pecou, a gente viu isso até chegar em Jesus, né? Então, o versículo 3 fala um pouco sobre isso. Pela fé entendemos que os mundos, durante as sucessivas eras, foram formados, ou seja, foram moldados, postos em ordem, equipados para o seu propósito. Deus fez o mundo, não fez ele por acaso. Deus criou Adão e Eva, não criou por acaso. Deus fez você nascer, Deus me fez nascer, não foi por acaso. Existe uma razão para a gente estar aqui nesse mundo. Existe algo, por isso que eu disse ainda agora, existe algo que foi escrito sobre mim, sobre você, que a gente precisa cumprir. Então, pela palavra de Deus, de tal modo que o que vemos não foi feito de coisas que são visíveis. A gente precisa entender isso. O que foi feito, Deus fez de algo invisível. Então, o mundo foi feito de algo invisível. Que algo invisível é esse? Existe um reino espiritual. O reino espiritual, ele é mais real. A gente tem que entender que nós é que fomos criados. O reino espiritual já existe. Então, se ele já existe, ele é mais real do que o nosso. O problema é que a gente não vê ele. E às vezes, por não ver ele, não dá muito valor. Mas é isso que a gente tem que entender. A palavra, a gente acabou de ler. Por mais que a gente não entenda isso, a gente tem que começar a buscar fazer isso virar fé nas nossas vidas. Ora, a fé é a certeza, o primeiro versículo, eu vou repetir de novo. A fé é a certeza, ela é a confirmação, ela é a escritura de propriedade. Deus escreveu, lacrou, assinou para você. Isso aqui é a tua propriedade, isso aqui é para ti, isso aqui é para você viver. Viva a partir das minhas palavras. Então Deus disse lá para você, eu sou teu pastor, nada te faltará. Viva por essa palavra, nada vai te faltar. Nem que você tenha que repetir 1000 vezes essa palavra até que ela se torne fé para você. Bom dia, Tadine. Bom dia, Maria Rosa. Nem que você tenha que repetir 1000 vezes até que isso vire fé para você. Mas você tem que entender que o que ele te disse é uma certeza, é uma propriedade tua, é uma escritura. Foi escrito para você. Então, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor e ele me basta. O Senhor é meu pastor, o Senhor é a minha fonte. O Senhor é todo o alimento que eu preciso. Ele fala, eu sou o pão da vida, eu sou a água, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você começa a se apossar da palavra dele, tendo a certeza que isso é uma escritura de propriedade sua. Se é uma escritura de propriedade sua, é algo real. Que por mais que teus olhos não estejam ver, porque, como a gente acabou de ler aqui, ó, no versículo, a fé percebendo como um fato real aquilo que não é revelado pelos sentidos, mesmo porque a Bíblia diz que não é pelo que nós sentimos, mas é pela fé. Sempre é pela fé. O justo viverá pela fé. A gente vê isso 4 vezes na Bíblia espalhada, né? Então, é sobre isso. A Bíblia é sobre fé. A moeda de troca, que se a gente pode falar assim, né? Mas a moeda de troca das coisas que Deus tem preparado para nós é a fé. E por isso a gente tem que ter isso como a maior relevância da nossa vida. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia também diz isso. Então, a gente tem que entender. O outro versículo que foi um dos que me fizeram, para a gente terminar aqui, um dos que me fizeram, vou até desligar aqui para a gente já terminar mesmo. Um outro dos versículos que me fizeram acordar um pouco para essa parte de fé foi quando Jesus está na terra e diz assim, será que quando eu voltar ainda existirá fé na terra? É uma preocupação de Jesus. A gente já está há 2000 anos vivendo aqui nessa terra, mais de 2000 anos, né? 2022. Depois que Jesus veio, a humanidade tem vivido já 2022 anos. E a gente não entendeu a preocupação de Jesus. Será que quando eu voltar existirá fé na terra? Então, se é uma preocupação, devia ser preocupação também dos nossos corações. Bom dia, Dani. Tudo bem? Se é uma preocupação de Jesus há 2000 anos atrás, deveria ser uma preocupação real nossa. Porque a fé é a certeza, é a firme convicção, é a escritura de propriedade. Se Deus te deu uma escritura de propriedade, se você comprou uma casa e não se preocupou em ter uma escritura de propriedade, qualquer uma pessoa pode pegar e chegar e tomar a tua casa, não é tua. Tu não tem escritura.
O cara vai lá, toma e fala, não, essa casa é minha, eu fiz a escritura, tá aqui. O cara chega com a escritura de propriedade na tua frente. Porque tu não tomou, a casa não é tua, é a casa do cara. Você vai ter que dar um jeito de sair da casa. Assim é a palavra, a gente acabou de ler, ela é a escritura de posse do que o que Deus disse para você é a verdade. Então você tem que começar a levar isso em consideração. Pare um tempo e pense nisso. Porque se Deus disse para você que isso é uma escritura de propriedade, ela não pode simplesmente ser uma palavra ao vento. Nada do que Deus disse pode ser uma palavra ao vento. Se Deus disse, Ele levou, a Bíblia diz, Ele levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. Por que será que a gente ainda vive com dores e enfermidades? Se Ele acabou de dizer que a fé é a certeza, é a firme convicção, é a escritura de propriedade de que isso é a realidade para a gente. Isso. Estou bem, graças a Deus. Então, durma com esse barulho. Na verdade, viva com esse barulho essa semana. Na semana que vem a gente vai explanar um pouco mais. A gente vai começar essas semanas a falar sobre fé. Mas, poxa, coloque esse barulho no seu coração. A fé é a firme convicção. A fé é a certeza. A fé é a escritura de propriedade. Começa a colocar isso no teu coração. Coloca isso na tua vida. E a gente vai passar essas semanas estudando. Espero que isso mova teu coração, assim como eu sei que move o meu também, todas as vezes que eu estudo, todas as vezes que eu começo a buscar entendimento sobre isso. Isso mexe no meu coração, isso acaba fervendo mesmo dentro de mim, porque eu sei que isso é uma realidade que a gente precisa expressar. A gente precisa ter isso como fé para a gente, mas a gente precisa expressar, porque a fé sem obras também é morta. Então ela vai ter que gerar uma ação. Toda a palavra de Deus, a própria ciência diz, né, que toda ação gera uma reação. A palavra de Deus também é do mesmo jeito. Toda a palavra de Deus gera uma reação, porque a palavra de Deus sem ação é morta. Então toda vez que você tem a palavra de Deus, mas ela não gerou ação em você, ela é morta. Ela morreu simplesmente. Você não conseguiu trazer ela à vida. Amém? Vamos lá orar então. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Tendo primeira certeza de que, como a gente leu, ela é digna de aceitação. Assim. Paulo disse isso em muitos dos inícios dos capítulos dela, assim, dele, quando ele escrevia. A tua palavra é digna de aceitação. Não é possível, Pai, que a gente, como cristãos, não consigamos te dar esse voto, Pai. Esse voto de razão, esse voto de fé, de que a tua palavra é a verdade. A gente tem que colocar na cabeça, isso é para mim, é para todos, porque é uma realidade que a gente precisa fazer doer nas nossas vidas, Senhor. Tu disses que quando tu voltares, tu tem medo de que não exista mais fé na terra. Se não existe fé na terra, é porque, como tua palavra também disse, tu disseste na tua palavra que, assim como foi em Sodoma e Gomorra, nos últimos dias, as pessoas estariam preocupadas com a sua própria vida, estariam se preocupando em casar, em se dar em casamento, em fazer coisas, mas não estariam preocupadas em tornar a tua palavra fé em suas vidas, em tornar suas palavras uma certeza, em tomar posse da propriedade que tu escreveste para nós. Então isso tem que doer no nosso coração, isso tem que doer no coração da tua igreja, porque a gente precisa fazer isso virar fé, Senhor. A gente precisa viver pela fé. A gente precisa entender que toda a tua palavra é a verdade. E a tua palavra também nunca volta vazia sem cumprir o que ela foi predestinada para cumprir. Então, que isso comece a mover nossos corações e nos gere real preocupação, verdadeira preocupação. Não nos gere uma preocupação fingida que dura um dia e acaba depois, ela se esvai. Não gere uma preocupação que dure só uma semana e daqui a pouco ela se vá, mas ela gere uma preocupação que ela vá até o dia da nossa morte conosco, para que a gente tome posse do que tu disseste para nossas vidas e possamos viver o melhor dessa terra, como a tua palavra diz que nós viveríamos. Às vezes nós estamos preocupados em viver o melhor dessa terra, tendo abundância de recursos. Mas a tua palavra diz que o melhor dessa terra é a tua palavra, pois ela é a verdade e a verdade nos liberta. Não é qualquer verdade. Assim como a gente falou que existe a fé natural, a fé humana e a fé de Deus, a gente tem que se preocupar em viver a tua fé, que é a fé bíblica, a fé que tu promoveste para o teu reino e a fé que diz que tudo é tomado pelo esforço, tudo o que te agrada é viver pela fé.
e todos os santos sempre viveram pela fé. Por isso que existem a galeria, como se a gente conseguisse continuasse lendo ali, seria em Hebreus 11 a galeria dos homens de fé. Não é os homens de ação, não é os homens de riqueza, não são os homens de posse, mas os homens de fé. Ou seja, que viveram pela tua palavra, que possamos entrar nessa galeria, mesmo que a gente não vá ver para as futuras gerações isso escrito na Bíblia, mas que a gente possa viver, porque eu sei que no céu está escrito isso sobre nós. Que nós entremos nessa galeria de fé, porque ela continua sendo escrita. A galeria continua sendo escrita. Homens de fé viveram no tempo que tu vivestes aqui, Senhor Jesus, e foram colocados. Alguns foram colocados na Bíblia e outros foram escritos no céu, porque foram homens de fé que fizeram com que hoje a tua palavra ainda continuasse viva. Se a tua palavra continua viva, é porque homens de fé viveram nesse mundo e continuaram fazendo o que tu predestinou a tua igreja a fazer. Que possamos nos colocar nesse patamar, Senhor. Possamos nos colocar nesse pé de viver também o que a tua palavra diz, de viver o que tu queres para nossas vidas, de viver o que está escrito. Que não passemos mais um dia sem essa preocupação em nossos corações. Que isso seja a nossa real motivação, viver o que tu disseste sobre nós, viver o que está escrito na tua palavra, porque a fé é a certeza, é o firme fundamento, é a escritura de propriedade, de que tudo que tu falou é nosso, é de nossa família, porque a tua palavra diz que quando nós aceitamos a ti, Senhor, tu e a tua casa, sempre é tu e a tua casa, então ela tem que gerar muito mais do que uma ação só em nossas vidas, mas tem que gerar em nós e em nossa casa uma ação correspondente do que a tua palavra é. Então te agradecemos, obrigado por esse dia, que esse domingo seja abençoado, essa semana seja uma semana de romper em todas as áreas de nossas vidas. Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Não sei porque quando eu oro eu fico entortando o corpo, daqui a pouco quando eu percebo eu já estou bem aqui, mas eu acho que deve ser alguma falta de equilíbrio. Beijão a todos, um ótimo dia, que esse domingo realmente seja um domingo de paz, um domingo de sobrenatural sobre nossas vidas. Oi, tia Tereza, beijão, amo você, se ela sabe disso. Saudades da senhora, dos cafezinhos. Beijão, até a próxima, no próximo domingo a gente está junto de novo.